Bom, agora a gente vai ver sobre microbiologia, né, o TP3 aí, que fala sobre técnicas imunológicas e moleculares aplicada ao diagnóstico microbiológico, né? Bom, no geral, qual que é a ideia de se fazer essas técnicas, né? Detectar anticorpo e antígeno, beleza? Certificar que eu tenha, né, antígeno e anticorpo em uma amostra. Se eu vou identificar, seguramente eu vou ter que ter ele ali, certo? Identificar esse micro-organismo, qual que é esse micro-organismo que eu estou lidando, beleza? Avaliar se aquele meu tratamento está sendo bom ou ruim. Por quê? Poxa, se eu estou encontrando, mais do que no início, está sendo ruim, certo? E isso dá avaliação, né? Avaliar aí a evolução dessa enfermidade, se ela é aguda, se ela é crônica, perfeito? E qual que é sempre o ideal? O ideal é que num gráfico de pessoas, né? Aqui, eu tenha bem delimitado, bem diferenciado o que vai ser pessoas sanas do que de pessoas enfermas. Isso é o ideal. E tudo que der de sano sempre vai ser negativo, tudo que der para o lado de enfermo sempre vai ser considerado positivo. Beleza? E aí eu vou ter um valor que separa ambos aqui. Esse valor eu chamo ele de valor de corte ou de cutoff. Beleza? Porém, na realidade, aquele gráfico não acontece. Ele se sobrepõe o sano de enfermo. E eu tenho uma região aqui onde eu não consigo delimitar se a pessoa é sana ou enferma. É onde dá aqueles meus casos de falso positivo, falso negativo. Beleza? Então, diante disso daqui, eu já começo a ter o quê? Pensa nessa tabela aqui de baixo, ó. Eu tenho um paciente enfermo, onde eu fiz uma prova com ele, eu fiz um teste com ele, deu positivo. Ele realmente é um verdadeiro positivo. Porém, se ele é enfermo, eu fiz a prova e a prova deu negativa, ele é um falso negativo. Por quê? Porque ele deveria ter dado positivo. Em contrapartida, eu vou ter o paciente sano. Fiz a prova com ele, o teste com ele, ele deu negativo. O que ele é? Ele é um verdadeiro negativo. Porém, se na prova deu positivo, ele é um falso positivo, porque ele não tem, só que o teste mostrou que ele tem, é falso positivo. Beleza? Então, tendo em conta todas essas 4 possibilidades, eu vou poder calcular a minha sensibilidade e a minha especificidade do diagnóstico. Como que eu vou calcular a minha sensibilidade? Vai ser os meus verdadeiros positivos dividido por quem? Pelos verdadeiros positivos mais os falsos negativos. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Que eu tenho todos os meus enfermos detectados. Por quê? Porque eu pego os meus verdadeiros positivos, mas também os falsos negativos. O falso negativo é o quê? O cara que tem, porém, quando eu fiz o teste, ele deu falso. Então, na teste de sensibilidade, eu quero pegar todo mundo que tenha. Em contrapartida, como que é o de especificidade? Vai ser o quê? Vai ser meu verdadeiro negativo, mais dividido, né, perdão, pelo verdadeiro negativo mais meu falso positivo. Vai ser o quê? Todos os sanos são detectados. Beleza? E aí nós vamos entrar num gráficozinho aqui muito interessante. Tá? Um gráfico de alta sensibilidade e um gráfico de alta especificidade. Vamos ler aqui, ó. Uma coisa que é muito sensível é porque é muito amplo. É aquele teste, por exemplo, de gravidez. Ele é muito sensível. Por quê? Porque, por exemplo, se eu dou negativo, é porque eu realmente não tenho. Olha aqui, ó. Ele pega isso aqui, certo? Ele está dividindo aqui. Se deu negativo, veja bem aqui, só tem pessoa sana. Então, quando dá negativo, é porque realmente é negativo. Agora, quando dá positivo, aí eu não posso afirmar. Por quê? Porque eu posso ter meus sanos aqui que deram como positivo, mas o cara é sano. Então, é o falso positivo. Então, vamos lá, ó. Por exemplo, se dou negativo é porque realmente eu não tenho. Se dou positivo é porque eu tenho que fazer mais testes. É o caso do teste de gravidez. Sensibilidade, então, ela sempre vai visar mais encontrar quem? Os sanos. Ok? Já numa prova de alta especificidade, o que eu estou querendo dizer? Eu vou pegar todo mundo que tenha. Então, se realmente ela dá positivo um teste de alta especificidade, se ele deu positivo, é que o cara tem. Agora, se ele deu negativo, eu ainda tenho que fazer uma contraprova. Então, normalmente, como que isso acontece? Eu faço um de alta sensibilidade. Deu negativo, eu já mando o cara para casa, ele não tem. Deu positivo, eu tenho que fazer um teste. Fez o teste, deu positivo de novo? Confirmado. Deu negativo, eu vou ter que fazer uma contraprova, porque aí
Tem alguma coisa dando errado. Beleza? Então é assim que funciona alta sensibilidade e alta especificidade. Beleza? Outros dois conceitos importantes que a gente vai ter que ter. O valor predictivo positivo e negativo. O valor predictivo positivo vai ser o quê? Vai ser meu verdadeiro positivo dividido pelo verdadeiro positivo mais o falso positivo, ou seja, é a proporção de verdadeiros positivos em todos os indivíduos com teste positivo. É realmente aqueles que realmente têm, né? Vamos dizer assim. Porque eu vou ter falso positivo, mas o cara não era. Então eu quero tirar dali só quem realmente tinha. Em contrapartida, o valor predictivo negativo, eu quero ter certeza de todos que deram negativo, quais que realmente são negativos. Então, valor predictivo positivo, quero ter certeza de todo mundo que realmente tem. Não os que deram positivo, mas os que realmente são positivos. E o predictivo negativo é o quê? Eu quero ter certeza de todos os negativos que eu tenho. E não daqueles que o teste deu negativo. Beleza? Então, qual que é a conclusão disso? Quanto mais prevalências eu tiver numa sociedade... E o que é prevalência? É o número total de casos existentes em uma determinada população ali. Se eu aumento aquela prevalência... Consequentemente, gente, eu vou ter o quê? Maior valor predictivo, porque eu vou ter mais verdadeiros positivos. E eu vou diminuir quem? O meu valor predictivo negativo. Pô, tá aumentando o número de casos, consequentemente eu vou ter mais positivo do que negativo. Diminuir o número de casos, consequentemente eu vou ter mais valor predictivo negativo do que valor predictivo positivo. É uma coisa óbvia, tá? E aí, em geral, a gente vai ter as técnicas, né? E para poder utilizar nesses testes aí. E as técnicas elas podem ser qualitativas, semi-quantitativas ou quantitativas. Como que eu faço isso? Quando eu falo que ela é qualitativa, é verdadeiro ou falso? Tem ou não tem? Acabou. Tem o anticorpo? Tem o antígeno? Não tem o anticorpo? Não tem o antígeno? Tem a doença? Não tem a doença? É isso. Um teste qualitativo é isso. Ter ou não ter. Um quantitativo é de quantidade. Então eu vou olhar a proporção, eu vou olhar a concentração que deveria ter. Beleza? E um semi-quantitativo, ele mede a quantidade de antígenos e anticorpos mediante diluições. O que vai ser essa diluição? Diluição, por exemplo, eu posso ter ela 1/2, 1/4, 1/8 e por aí vai, 1/16, 1/32. Beleza? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando eu tenho ela de 1/2, eu vou ter 50% daquela minha amostra e 50% diluída. Isso é quando eu falo que ela tem meio. Beleza? 50% da amostra, 50% diluído. Quando eu falo que ela tem 1/4, é que 25% da minha eu vou ter de amostra naquele meu preparado e 75% eu vou ter de quem? De algo que vai diluir ele. Para poder saber se ela é aguda, eu tenho que pegar aquela minha maioria de amostra, certo? E elas têm que dar o quê? Positivas. Se deu mais negativas, ela é crônica. Beleza? Exemplo então, eu faço 4 testes. E 3 deram positivos. Ela é o quê? Ela é aguda. 3 deram negativos. Ela é crônica. E em cada uma delas eu tive que fazer essa diluição. Tá ok? Então, os métodos qualitativos, eles vão informar a ausência ou presença, como a gente falou. Quais exemplos que a gente pode ter dele? O Western blot, a imunocromatografia. Beleza? Qual que é o Western blot? É aquele que eu vou usar uma placa, né, de LDL, por exemplo, vou colocar ali minhas proteínas, certo? E eu vou usar o SDS para poder desnaturalizar e conferir todas as proteínas a carga negativa. Por quê? Porque essas proteínas elas vão correr de acordo com o seu peso molecular. Beleza? Com peso molecular, então as que correm mais é porque tem um peso molecular menor. As que correm menos, elas têm um peso molecular maior. Se não está sabendo isso aqui, galera, aí eu recomendo a ver até mesmo o Bioquímica, tá? Quando a gente fala de testes que a gente faz, né? Tem o Western blot, Immunoblot, enfim, tem um tanto disso, tá? Eu estou aqui sendo bem resumido. Qual que é a imunocromatografia? Eu uso ela para poder identificar o quê? IgM específico M, imunoglobulina específica M, imunoglobulina específica G, beleza? E aí eu vou usar o quê? Sempre sonda, né? Para poder identificar. Os semi-quantitativos, eu uso provas de diluição. Peguei minha prova ali, eu diluí ela. Está apresentando positivo? Em quantas delas? Se for na maioria,
significa que é agudo. Não apresentou nada, a pessoa nem tem. Mas pode ser crônica. Beleza? Quantitativo. Eu vou ver a concentração. E aí eu posso usar o ELISA. Como que era o ELISA? Eu usava uma placa, colocava ali, por exemplo, o meu antígeno, preenchia com uma proteína não específica, né? Depois colocava quem? Colocava meu anticorpo, fazia um lavado, aplicava um anticorpo secundário, marcado com uma sonda, para poder saber se eu tenho presença ou não de um antígeno ou de um anticorpo. Beleza? E como que eu sei a concentração? Por exemplo, eu tenho ali na minha placa, eu vejo 3 concentrações dessa aqui, 3 quadradinhos. Eu sei que em cada quadradinho daquele ali já é estipulado que eu tenho o quê? Por exemplo, 1000 bactérias. Se eu tenho 3 quadradinhos, eu tenho uma concentração de 3000 bactérias naquela amostra. Beleza? Então, vamos ver um caso clínico aqui, ó. O paciente tomou uma vacina para hepatite B. E agora ele quer ver se ele está imunizado ou não. Aí eu venho, né? A vacina tem antígeno. Portanto, o estudo que deve realizar é para detectar anticorpo contra o antígeno. O informe dos resultados nos vão dar que esse paciente tem uma quantidade de anticorpos contra a hepatite B. O que eu quero dizer com isso? Nem sempre ter presença ou ausência significa que a pessoa está imune, não. Às vezes eu tenho que ter uma concentração boa. E aí, como que eu faço isso? Qual teste que eu vou fazer? Eu vou fazer testes o quê? Quantitativos, não um teste qualitativo. Então eu tenho que fazer aqui, por exemplo, um ELISA e não um Western blot. Deu para entender? Depois eu tenho o quê? Enfermidades infecciosas, né? Elas podem ser estudadas por métodos direto ou indireto. O que é um método direto? São os de laboratório, que vão se basear na detecção de um agente causal. Tudo a respeito de quem causou. Isso é um direto. Agora, quando eu uso o indireto, se baseia na detecção de anticorpos específicos contra a infecção, ou seja, é tudo que o corpo produziu. Então, quando eu falo que é direta, eu estou analisando exatamente aquele meu agente. Quando eu estou falando que é indireta, eu estou analisando tudo que o corpo teve que produzir para ir contra aquele agente. Beleza? Para poder detectar uma enfermidade, eu posso usar o quê? Eu posso detectar o agente causal diretamente. Eu posso fazer por detecção de antígeno, certo? Pelo antígeno daquele micróbio, né? Ou seja, eu posso usar aí o ELISA, eu posso usar um painel respiratório, que é o que a gente está usando bastante hoje, né? É uma técnica mediante a imunofluorescência. Eu tenho a presença de ácidos nucleicos microbianos, certo? Que eu vou usar o quê? Técnicas de hibridação ou de amplificação. Hibridação é o quê? Vou ter que colocar ali no meu ácido nucleico, né, uma sonda. Agora, coloquei a sonda, eu vou fazer dessa maneira aqui, ó. Por exemplo, o ADN do HPV, certo? E aí se juntar naquela plaquinha, né, como está aqui, ó, tem a placa. Se juntou na placa a minha sonda, significa que eu tenho a presença, certo? Por quê? Porque ela vai ser sempre complementária. Já a amplificação, a gente vai ter a PCR. O que é a PCR? Vai ser a reação em cadeia da polimerasa, certo? Ela permite a amplificação de um segmento específico de ADN milhões de vezes. Então eu consigo estudar aquela sequência ali que está na minha frente. Beleza? Olho. A maioria das bactérias é por PCR. Tá? Muitos fungos também por PCR. Já o vírus eu posso usar tanto hibridização como PCR, como técnicas aí para poder estudá-los. Tá ok? Em algumas infecções, além de detectar o agente, vai ser necessário fazer técnicas que eu preciso saber o genotipo. Por exemplo, aquelas bactérias que estão sendo resistentes, eu preciso conhecer ela para poder estudar e saber como que eu vou atacar ela. Certo? Porque todo momento está tendo mutação. Então eu preciso conhecer qual que é o genotipo. E eu vou usar o quê? PCR em tempo real. Eu vou usar o quê? Sequenciação de ácidos nucleicos. Beleza? Um exemplo clínico pode ser para o HPV, vírus do papiloma humano. Ele é classificado como de alto risco ou baixo risco. Então, o genotipo me permite conhecer o potencial de risco. Ou então, como eu falei, mutações acontecendo. Um método novo e de grande aplicação que a gente pode falar em clínica, né, é o FilmArray, tá? Que é o quê? É um método de detecção molecular automizado. Ele vai se basear o quê? Na realização simultânea de várias PCRs, gastando só o quê? 3 horas. Beleza? Eu vou utilizar, por exemplo, a meningites, infecções respiratórias, hemocultivos. Isso aqui é porque tem que ser rápido, isso aqui é no hospital, tá ok? Imagina que tanto de paciente ali eu tivesse que ficar esperando um exame sair.
Um exame que às vezes demoraria aí 48, 72 horas. Beleza? Que aplicações teriam as técnicas moleculares no caso do HIV? Para poder diagnosticar, para detectar a quantidade da carga viral no sangue, para poder dar uma variabilidade genética do HIV, como eu estou falando. Com o PCR ela mexe com esses dois aqui. Ó. Eu vejo a carga, eu vejo se é uma variabilidade dele. Para estudar a resistência do tratamento, está funcionando ou não está. Beleza? E o que é uma carga viral plasmática? É quanto daquele vírus eu vou ter no meu plasma. É isso. Beleza? E aí, eu posso ir para quê? Para dar um prognóstico, para poder evaluar a terapêutica, se ela está sendo eficaz ou se ela está sendo falha, para poder sempre monitorar, ok? Agora a gente vai estudar os métodos para detectar uma infecção aguda mediante uma resposta imunológica. É dizer, produção de anticorpo específico. Um dos métodos mais conhecidos vai ser o seroconversão. O que é esse seroconversão? Se utiliza o par serológico, quer dizer, em um mesmo paciente, eu vou coletar duas amostras separadas em 15 dias. Eu vou detectar nele quem? A imunoglobulina G. Que é o quê? É a que mais tem, certo? É a principal ali nas respostas imunes secundárias. Quero ver se aquela pessoa está imune, eu vou analisar a IgG dela. Se denomina seroconversão no caso que a primeira amostra não tenha presença de IgG e a segunda tenha. Por quê? Porque eu estou tendo uma resposta do meu corpo. Se eu não tive na primeira, porque se eu tenho na primeira, significa que aquela pessoa já teve essa infecção. Se eu não detecto na primeira, mas detecto na segunda, isso aqui que vai ser a seroconversão. Aí eu consigo analisar, tá ok? Também podemos identificar a presença de IgM específica em um paciente adulto. IgM ela está na resposta primária, então automaticamente eu vou ter que encontrar primeiro IgM para depois encontrar IgG. Sabemos que uma resposta imunológica, né, desencadeia primeiro uma resposta de IgM e depois de IgG. Olha só, primeiro eu vou encontrar mais o que? IgM, depois a IgM começa a cair, porque ela é primária, depois fica só IgG, para poder falar que a gente está imune a tal coisa. Ok? A IgM específica pode ser utilizada para estudar infecções congênitas de um recém-nascido? Sim, é ideal, porque a IgG ela consegue passar por quem? Ali pela placenta. Então se eu quero analisar alguma coisa do feto, tem que ser pela IgM, não pode ser pela IgG, porque a IgG eu posso estar coletando da mãe, não vai dar certo. Beleza? Outra forma de estudar as infecções agudas vai ser mediante a detecção de anticorpos. É a avidez dos anticorpos específicos. Tá ok? Como que é o teste de avidez? Eu vou olhar ali a interação entre eles, antígeno e anticorpo. Do antígeno, eu sempre vou ter o quê? A região epítope, que a gente conhece. E do anticorpo vai ser quem? Sempre a parátope. E isso vai indicar sempre o quê? Uma maduração daquela infecção. Por quê? Porque se a IgG específica apresenta baixa avidez, eu quero dizer o quê? Baixa união, eu vou considerar que é uma infecção aguda, porque ainda não está legal. Porque se é muito forte, é porque uma já conhece muito bem a outra, ela vem aqui, garra aqui e não solta mais não. Agora, se essas uniões são fraquinhas, significa que é aguda. Se é muito forte, significa que é crônica. Beleza? E por último, a gente pode estudar uma infecção aguda mediante o que a gente denomina o aumento significativo da concentração de anticorpo específico. Se eu tenho um aumento significativo do anticorpo específico, é o quê? É uma infecção aguda. Olha só, se eu analisar numa curva dessa, por exemplo, se eu analisar aqui, é agudo ou crônico? Não sei. Pode ter dado o mesmo valor. Agora, se eu pego dois pontos, certo? Eu pego o primeiro ponto aqui. Depois de 15 dias, por exemplo, depois de um tempo, eu tomo uma segunda amostra. Se aumentou no mínimo 4 vezes, é agudo. O IgG aqui está estourando. O anticorpo está trabalhando ali no corpo para poder recuperar, para poder sanar. Agora, imagina se fosse ao contrário. Eu tiro aqui, deu, sei lá, 100. Eu tiro aqui, né, numa segunda amostra. Aí vai tá caindo, né? Aqui vai estar 20, já está resolvendo já. Beleza? Então, é assim que se estuda as técnicas aí.